irmãos, eu vos cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, graças damos a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Estamos felizes com a presença do Senhor Jesus no nosso meio, com a presença dos nossos amados irmãos, nosso pastor, nossos pastores, pastor Benjamin Manuel, nosso pastor Jazel Melo, nosso amado irmão auxiliar de trabalho Jonathan, João Paulo, diácono na casa do Senhor. Enfim, fico muito feliz quando estou diante dos nossos amados irmãos, companheiro no ministério, e fico muito feliz também de estar junto com a igreja, com os irmãos que são corpo místico do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu estava sentado ali, apesar de estar um pouco cansado fisicamente, mas estamos fortes espiritualmente, porque a graça de Deus, ela nos basta. Eu estava analisando ali um louvor que o conjunto Heróis da Fé estava louvando a Deus, um hino maravilhoso, falando sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus. Eu fiz questão aqui até de fazer algumas anotações. O hino começa assim, qualquer coisa as irmãs me corrijam, viu? Eu preciso lhe falar de um ser maravilhoso que o mundo um dia viu, é? Aí durante o hino fala que ele é de eterna compaixão, ele é o Deus dos homens e não perde em questão, não é isso? Dentre outros adjetivos com referência ao nosso Deus, ao poder do nosso Deus. E também eu estava concernente a este hino, estava me lembrando também de um dos hinos também que exalta o nome de Deus. Eu escutei este hino um pouco, não faz tanto tempo assim, quando eu estive uma das nossas congregações lá no Alto do Pau d'Arco, e as irmãs lá, sublime louvor, as irmãs estavam cantando um hino maravilhoso que começava perguntando o seguinte: qual é a idade do meu Deus, ou do nosso Deus? O seu nascimento, que data é? Glorificado seja o nome de Jesus, o nosso Deus, irmãos. E a resposta é muito simples. O nosso Deus, ele não nasceu, ele é o Criador. Não existe data do seu nascimento, porque ele não nasceu. Ele existe por si só. O nosso Deus, ele tem alguns atributos exclusivos que só pertencem a ele, que só pertencem ao nosso Deus. O nosso Deus, um dos atributos para responder qual a idade do meu Deus, qual o dia do seu nascimento, que data é? O nosso Deus, ele é eterno. É um dos atributos exclusivos dele, incomunicáveis. O nosso Deus, ele é eterno. Quer ver mais? Lá no livro do profeta Isaías, diz o seguinte, a palavra do Senhor: que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Imagina, o teu Deus, o nosso Deus, ele é eterno. Além dele ser eterno, ele é o Pai da eternidade. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é tremendo, ele é forte, ele é soberano. Aleluia, ele está acima de todas as coisas. Na condição de soberano, ele tem autoridade, ele é absoluto. O que ele faz está feito, o que ele diz está dito. Aleluia, o que ele determina está determinado.
o que ele decreta está decretado, porque o nosso Deus, ele não deve satisfação aos homens. O nosso Deus, ele é supremo. Aleluia! E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós servimos a este Deus, ao Deus que tem todo o poder. Aleluia! Porque nós falamos de forma introdutória sobre o poder do nosso Deus? É porque nós fizemos uma leitura no segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, capítulo de número 14. E os versículos que nós lemos foram do 13 até o versículo de número 15. Eu gostaria de reler novamente esses versículos. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A gente poderia aqui ficar destrinchando esses versículos, esses 3 versículos aqui, como também poderíamos aqui percorrer sobre o contexto geral desta passagem, que eu vejo como uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Deus, irmãos, ele se revelou na sua palavra de várias formas, de vários modos, de várias maneiras. Mas esta passagem aqui, bem aqui no Velho Testamento, na lei, no segundo livro, como já foi falado pela terceira vez, do Pentateuco, é tão certo que até o nome do livro se dá pela esta passagem. Porque aqui trata-se da passagem, da saída do povo do Egito. E o livro Êxodo, a palavra Êxodo significa saída, significa passagem. Então o livro recebe o nome deste próprio texto, que está estampado na palavra de Deus. Então eu acho interessante que a mão de Deus, ela sempre operou no meio do seu povo. Seja o seu povo escolhido ali no princípio, como nação, modelo, Israel, como também o seu povo escolhido e comprado, chamado igreja. A igreja de Jesus Cristo é o povo também de Deus. Deus escolheu o seu povo. O fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, de todos nós sabemos, está escrito lá nos 4 evangelhos sobre Deus, ele se encarnando, como está lá em João capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1, que fala sobre Jesus Cristo como verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus, ele se fez o maior milagre de Deus na vida do homem, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas nós se alegramos com tantos milagres, com a mão de Deus estendida sobre o seu povo, seja Israel como nação escolhida e eleita, como o seu povo no todo, como a igreja, como o seu povo que ele escolheu, que ele predestinou, que ele determinou para a salvação. Meus amados irmãos, o que eu acho interessante aqui é que Deus, antes de tirar o seu povo do Egito, e lembrando também o seguinte, que aqui nós poderíamos fazer uma analogia desta passagem aqui com o Novo Testamento. Uma analogia aqui apontando para Faraó como adversário da igreja. Quem é o maior, um dos maiores adversários da igreja? É o diabo. É o adversário de Deus e da igreja. Faraó, dentro desse contexto aqui analógico, representa o nosso adversário. Moisés representa aqui a tipologia de Cristo. Representa aquele que vai libertar. O Egito, aonde os filhos de Israel passaram 430 anos ali aprisionados, simboliza o mundo.
O mundo onde muitas pessoas ainda se encontram ali aprisionadas. Que só Jesus Cristo é que pode arrancar pessoas. Que só Jesus Cristo pode arrancar vidas, almas que estão encurraladas nesse Egito, atolada nesse atoleiro. Só Jesus Cristo é quem tem o poder de arrancar lá do lamaçal e dar uma nova vida, aleluia, e mudar, e transformar, e justificar, aleluia, e preparar e levar para o céu. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Mas só que eu gostaria, irmãos, de ficar aqui analisando, juntamente com os irmãos, se alimentando do que diz a palavra, nos que traz a palavra. O que eu acho interessante é que Deus preparou o seu povo para sair do Egito. Deus, ele orientou, deu orientações, Deus deu ordenanças. Deus falou como é que tinha que ser para sair do Egito. A mesma coisa, para sair do Egito e entrar na nova Canaã, para sair do Egito do mundo e se integrar à igreja, ao corpo, vai ter que ter mudança, vai ter que ter um novo nascimento, vai ter que se adequar com o novo nascimento, aleluia. Jesus colocou condições. Jesus disse: olha, eu vou mandar Moisés as minhas maravilhas, os meus sinais para o Egito. Eu vou mandar 9, dessas 9, o faraó, ele não vai liberar o povo, ele vai dizer que vai liberar e depois ele vai voltar atrás, eu vou endurecer o coração dele, ele não vai liberar. Mas só que quando eu mandar a 10ª praga para o Egito, eu vou lá visitar o Egito, eu vou sobrevoar sobre o Egito, eu vou passar sobre o Egito e faraó, ele vai ter que liberar o povo que está sendo aprisionado ali no Egito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O que eu acho interessante é que Deus disse aos filhos de Israel: olha, vocês terão que fazer o seguinte, vocês terão que matar aí um novilho, um cabrito, e vai ter que pegar o sangue deste novilho inocente, e vai ter que aspergir o sangue dele nos umbrais da porta, nas vegas da porta, ou seja, no umbral, na viga da porta. Vocês coloquem o sangue, mele de sangue, porque o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito. E as casas que não tiver o sangue carmesim, as casas que não tiver aquele sangue, o anjo vai entrar e vai matar os primogênitos do Egito. E as casas que não tiver o sangue, se tiver primogênito ali, vai ser morto. O sangue carmesim está na sua casa aí, se tiver, diga glória a Deus. O sangue carmesim, ele está na minha casa também, ele está no umbral da minha casa, aleluia. Porque o anjo do Senhor, ele estava para passar sobre o Egito. Ele teria que passar sobre o Egito. Deus mandou praga de rã. Deus mandou praga de mosca. Deus mandou praga, irmãos, de escuridão. Deus mandou praga das águas do Egito se transformar, se converter em sangue. Deus mandou várias pragas, como já foi predito aqui, 9 pragas. 9 pragas. Mas só que Faraó estava com o coração endurecido. Mas só que lá no livro do profeta Ezequiel, Deus usando o profeta disse: filho do homem, eu quebrarei o braço de Faraó. Aleluia. Quando Deus quer fazer, ele faz assim. Quando Deus é... Eu aprendi na Bíblia que existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. E qual é a diferença entre a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus? A vontade soberana é quando Deus ele determina para que aquela coisa seja feita, e vai ter que ser feita porque ele determinou de forma soberana. Vai ter que ser daquele jeito. E a permissiva, ela está dizendo por si só, porque ele permite. Ele permite que algo aconteça, embora muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus no desfecho final, ele não queria que fosse daquele jeito, mas às vezes ele age de forma cirúrgica, ele tem o seu tratamento para que as coisas se voltem e se coloquem no trilho e se cumpra o seu decreto e a sua vontade sobre a vida de muitas pessoas. Aleluia.
O nosso Deus, ele faz assim. São as formas que ele trabalha. E eu louvo a Deus por causa disso, porque ele sabe trabalhar nas nossas vidas. Porque se não fora o trabalhar de Deus nas nossas vidas, a gente pode falar da forma que o salmista Davi falou. Se não fora a misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha nos engolido vivos. E tinha mesmo. Mas só que o inimigo, nosso adversário, o faraó, ele tem um certo poder, mas só que limitado, porque todo poder quem tem é Deus. Aleluia. E meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, o que eu acho interessante é que depois que Deus, ele deu recomendações, que Deus deu ordenança ao povo, Deus advertiu ao povo, para que eles se preparassem, porque naquela noite ele sobreviria sobre o Egito. E assim aconteceu. Deus, ele veio e visitou o Egito. As casas que não tinham o sangue, todos os primogênitos foram mortos. De gente, da espécie humana, do gênero humano. Gênero só tem humano, viu, irmãos? Do gênero humano até os animais. Todos que eram primogênitos morreram. Houve uma mortandade dentro do Egito. E Faraó não suportou mais, ele não aguentou. Porque Deus disse que na última praga, Faraó, ele ia ter que liberar o povo. E aconteceu assim. Mas só, irmãos, que o nosso Deus, ele quando faz as coisas, ele faz as coisas completas. O nosso Deus, ele não começa uma coisa e deixa pela metade, não. O nosso Deus, ele é perfeito nos seus caminhos. O nosso Deus, ele é perfeito nas suas decisões. O nosso Deus, ele é perfeito naquilo que ele propõe, naquilo que ele determina, naquilo que ele escolhe, naquilo que ele faz. O nosso Deus, ele é fiel. Lá em Deuteronômio diz o seguinte, ou melhor, lá em Número, que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. O nosso Deus é o mesmo. Nele não há sombra nem dúvidas de variações. Nosso Deus, ele permanece o mesmo. Ele é eterno, além de ser eterno. O nosso Deus, ele tem outro atributo chamado imutável. Ele é imutável, ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o Deus que operou lá com os patriarcas, operou antes ainda com Noé. Ele operou com Abraão, operou na vida de Isaac, operou na vida de Jacó, operou na vida de Moisés, operou na vida de tantos outros profetas e sacerdotes, reis, que temeram a Deus. Continuou operando no meio do seu povo de Israel, e hoje também não é diferente. O nosso Deus, ele permanece operando no seio da sua igreja. Ele protege a sua igreja, até a sua igreja chegar no seu destino final. A igreja, enquanto estiver aqui, irmão, na terra, ela vai percorrer até as mansões celestiais. Aleluia. Nada vai deter, nada vai deter. A igreja, ela sempre caminhou triunfante e vai permanecer triunfante. Eu louvo a Deus por causa disso. Oh, aleluia, louvado é o teu nome, Jesus. O que eu acho interessante aqui, meus pastores, obreiros, amados irmãos em Cristo, é que chega um momento aqui que quando o faraó percebe que o pessoal já tinha ido embora, já tinha dado no pé, já estava longe, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e pessoas que não eram nem da etnia hebraica, mas seguiram os filhos de Israel. E o que eu acho interessante é que depois que eles já estavam nesse lugarzinho aqui, nesse lugar aqui, que para pronunciar sem ler aqui vai ser meio difícil, até lendo é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol. Eu estou lendo de uma forma aportuguesada, viu, irmão? Porque eu falo grego. E o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar.
Então Deus determinou que Moisés ficasse aqui neste lugar, perto do mar, porque era ali perto do mar que Deus iria trabalhar sobre Israel, em definitivo, para Faraó entender, para Faraó saber que o Senhor é Deus e o Senhor peleja pelo seu povo. Aleluia, isso aqui foi de forma estratégica, irmão. Nosso Deus, ele nunca vai ser pego de surpresa. Se o diabo pensar, se já pensou, eu não sei, isso aí não interessa. Que Deus ele vai ser pego de surpresa nunca. Porque tem outro atributo aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus ele é onisciente. Ele na condição de onisciente, ele conhece todas as coisas. Antes que houvesse dia, lá em Isaías. Aí esse dia diz o Senhor, eu sou. Aleluia. Jesus chega para os fariseus e diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele falou para Moisés, olha, eu sou o que sou, eu sou, enviou a voz. Aleluia. É por isso que Deus, irmãos, é tremendo. É coisa maravilhosa. É um privilégio servir a esse Deus maravilhoso. Meus queridos, que coisa interessante. Faraó, quando observa que não tem mais ninguém lá, porque estavam lá servindo de escravo de Faraó, e Deus toca no coração de Faraó, muda o coração de Faraó. Faraó diz, o que foi que eu fiz? Em outras expressões, o que foi que eu fiz? Eu liberei esse pessoal, esse povo que trabalhava para mim de graça, que eu massacrava, que eu humilhava, e eu permiti eles ir embora. Eu vou atrás dele e vou para destruí-los. Mas só, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que peleja pela sua igreja, é o Deus que peleja pelo seu povo. O nosso Deus, ele peleja, ele continua pelejando, aleluia. Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aleluia. E quando o Faraó, eles juntam 600 carros, seus cavaleiros, e juntaram-se os seus soldados, e vieram para perseguir Israel. E na proporção que eles vinham perseguindo Israel, nos diz a santa palavra de Deus, que Deus colocou 2 colunas para proteger Israel. Deus colocou uma coluna de nuvem de dia para proteger o sol. Me parece que o sol lá no Oriente Médio, principalmente nesta região aqui, onde é descrito o texto bíblico, o sol era escaldante, era terrível caminhar pelo deserto, mas só que Deus colocou uma coluna de nuvem para proteger o seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de provisão, é o Deus que prepara tudo, é o Deus, irmãos, que tudo. Aleluia. E colocou uma outra coluna, 2 colunas, falei de uma outra, uma coluna de fogo. Deus colocou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. O texto diz que foi para iluminar o caminho. Se era para aquecer também, pode ser. A noite era fria. A noite no deserto, dizem que a noite no deserto, segundo historiadores, ela é, se de tarde, se de dia é quente, de noite é frio. Mas só que o negócio de Deus com Israel era para caminhar direto, irmãos. A partir do momento que Deus colocou as nuvens, ou seja, as colunas de nuvem e de fogo, era para caminhar de dia e de noite. Aleluia! É logo ali, a vitória é logo ali. Às vezes é necessário um pouquinho de sofrimento, caminhar de dia e de noite, porque a vitória vai ser logo ali. Deus poderia fazer com que ele caminhasse só durante o dia com a coluna de nuvem e de noite descansar. Não, o negócio de Deus na vida de Israel era para caminhar de dia e de noite, porque o caminho era comprido, aleluia, e a vitória estava do outro lado. E eles seguiram aquilo que Deus tinha determinado, com Moisés, o seu servo, na frente, conduzindo o povo. E quando chegaram diante do mar, irmão, só o estreito.
Imagine mar vermelho na frente. Você olha para um lado assim, o mar vai seguindo. Se vê alguma coisa para lá, se não for o mar, é só montanhas, desertos. Olha para o outro lado, aquela extensão, a mesma coisa. Quando olha para trás, o que é que eles veem? Eles veem Faraó armado até os dentes para destruir Israel. Olha a situação, ficaram dentro de um quadrado, literalmente dentro de um quadrado. Mas só que ainda tinha um espaço para ele olhar. Qual foi o espaço que sobrou? Aleluia. O salmista Davi diz lá no Salmo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. A única alternativa de olhar e ver alguma coisa era para cima. Eita Deus tremendo, aleluia. E eles olharam para cima e começaram a clamar ao Senhor, irmãos, porque eles estavam acurralados, realmente. Estavam acurralados e só tinha uma alternativa, era o Senhor dos Exércitos. Se tinha alguém ali precipitado, eu não sei se alguém pensou em se jogar no mar, era suicídio. Voltar para trás também não era boa coisa não era bom negócio não. Apesar que teve pessoas que no momento difícil, no momento adverso, no contraponto aqui, eles pensaram e disseram o seguinte a Moisés: melhor que a gente estivesse lá no Egito. Trouxesse a gente para morrer aqui nesse deserto, Moisés, tendo lá sepulcro lá no Egito, para nós sermos enterrados lá. Era melhor que a gente estivesse lá, irmãos. Diante de um momento desse, murmuração não vai resolver problema não. Diante do estreito, o que resta é clamar ao Senhor dos Exércitos, porque é só Ele que tem a solução do meu problema, do teu problema, do nosso problema. Aleluia. As instâncias, todas podem estar corrompidas. A instância, a última instância, ela pode dar para o perdido, mas só que a última instância mesmo, na verdade, é a de cima. Aleluia. As de baixo aqui é para desiludir, mas a última palavra ainda é do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E aí chegou o momento, eu acredito assim, irmãos, é uma coisa aqui que não está escrito nos textos bíblicos aqui, num texto onde nós lemos, no contexto, na história. Mas a Bíblia diz pelo menos que eles olharam para trás e ficaram atemorizados. Aí aqui vem o que me vem à memória, eu imagino aqueles últimos, porque não tem como, está todo mundo na beira do mar já para querer passar. Acredito que tinha mais pessoas para trás. Imagina os últimos de trás olhando para trás. E Faraó se aproximando. Imagina, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Às vezes a gente, quem vai muito para o Recife, vê isso. Eu nunca mais fui a Recife. Mas quem vai a Recife, Jaboatão, ônibus também, a gente vê um pouquinho aquela agonia na hora do pico, de largar, que as pessoas querem chegar em casa mais cedo. Aí tem pessoas que querem passar na frente do outro ali, porque senão não vai encontrar cadeira, ou não vai conseguir embarcar. Aí fica aquela agonia querendo passar. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero aqui fazer uma comparação. Não estou dizendo que está escrito no texto bíblico, mas ser humano é ser humano. Não tinha como todo mundo estar na margem, porque foi um caminho aberto. Então, se for um caminho aberto, era para vários passar, mas não era todo mundo de forma paralela, não. Tinha gente que tem que estar um na frente do outro. Eu não sei como foi organizado, só sei que começaram a passar. Mas antes disso, os últimos de trás, quando olhava assim, epa, rapaz, Faraó vem ali, eu quero passar. Mas só que não adianta não, se você vier atrás, tenha certeza de uma coisa, que ninguém vai ficar para trás não, todo mundo vai passar e vai chegar do outro lado e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Não queira passar na frente do outro não, deixa Deus trabalhar, aleluia, porque Ele está no comando de tudo. Ele está no comando de tudo, meu querido. Fica na posição que Deus te colocou, porque você vai passar também o mar vermelho. Aleluia. Mas eu estou atrás, meu evangelista, não tem problema, você vai passar de todo jeito,
porque Deus abriu, foi para você, não foi para Faraó, não. Aleluia. E para concluir, irmãos, o povo de Deus passou no mar vermelho a seco, aleluia. Que milagre tremendo, irmãos, aquele mar profundo. Deus abrir e fazer uma parede, imagina, eu fico olhando aqui para dentro do templo, meus pastores. E fico vendo esta parede aqui, que para mim ela já é alta. Esse outro lado aqui também não sei a dimensão de quando abriu, porque a Bíblia diz que Deus mandou um vento para soprar ali, soprou a noite toda e abriu. Eu quero crer que foi mais alto do que esse aqui, viu, irmãos? Eu quero crer. Aquela parede de água. Aí o cantor Ivanal disse que Deus meteu um ferrolho nas águas para prender as águas. Deus fez, o texto diz que ficaram como que parede de um lado e do outro. E Israel começou a caminhar e marchar. Deus não mandou correr. E Deus também não mandou ninguém ficar parado. Deus mandou marchar. É diferente de correr e de ficar estagnado. Deus mandou marchar. Marchar é de forma sincronizada. Marchar é de forma organizada. Pode ver que no quartel é tudo organizado. Você não vai ver uma perna na frente do outro, não. É tudo organizado. Então o negócio de Deus foi organizado. Ele mandou marchar. Ele não mandou ninguém correr, porque correr é sinônimo de desespero. Então o povo marchou. E quando já está bem longe, já chegando do outro lado, Faraó, quando viu o caminho aberto assim, irmãos, aí é muito interessante. Fico até rindo, irmão, meu Jesus. Faraó disse, rapaz, o caminho está aberto, vamos entrar aqui, mas só que não era para Faraó. O exército dos egípcios de Faraó entraram atrás do povo de Deus, dos hebreus, de Israel, para tentar destruí-lo. Mas só que quando eles chegaram no meio do mar vermelho, aí Deus começou a trabalhar. Já estava trabalhando, né? Deus disse, vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Começou a tirar os ferrinhos da roda dos carros de Faraó. Eita, Deus tremendo. Deus começou a fazer os carros ferrar na areia. Aí quando eles começaram a perceber, eles mesmos disseram, corramos e fujamos de diante de Israel, porque o Senhor por eles peleja. Aleluia, Deus ainda peleja pela sua igreja na terra, irmãos. Aleluia, quanto crê nesta palavra, diga glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.